Que alegria poder estar aqui com vocês outra vez. Espero que a pastora consiga acompanhar aí, né? Com essa internet caindo, mas em nome de Jesus, porque eu estou com uma expectativa muito boa, como a gente tinha conversado, né? Hoje é a 4ª semana e eu tenho certeza que Deus tem mexido aí com a cabecinha de vocês, tem trazido à memória muitas situações, aquelas que estão ligadinhas aqui, né? Que estão participando. Deixa eu só passar aqui para mim poder ficar vendo melhor vocês, porque eu acho que a pastora já caiu. Estou vendo vocês aqui. Então, eu tenho assim, uma expectativa muito grande hoje para a gente poder estar fazendo essa finalização com uma palavra de edificação muito grande. E como o tema é Eu Sou a Noiva, e vai ser o tema também da Conferência de Mulheres, não é isso? Ou eu estou enganada? Né? Então, eu creio que nós seremos noivas transformadas, noivas mais purificadas, mais santificadas, porque cada uma de vocês estão se preparando para encontrar-se com um noivo. E não tem melhor do que melhor preparação, né? Quando uma noiva de verdade ela vai se casar, ela se preocupa muito com o vestido, não é verdade? Quem aí casou vestida de noiva sabe disso. E quem não casou, eu tenho certeza que tem esse sonho no coração de casar. E a gente se preocupa muito com o vestido, que o vestido esteja bonito, que o vestido esteja limpo, perfumado, aquele vestido branco, puro. E assim também, quando nós vamos nos limpando, porque Deus ele olha o nosso coração. Então, essa limpeza tem que ser de dentro para fora. Amém? E para a gente começar hoje, eu queria já que vocês abrissem lá no livro de Gênesis, porque nós estamos aí trabalhando esse tema da bênção e maldição dentro do livro de Gênesis, que é o livro que vocês já estudaram, ou que vocês ainda estão estudando, copiaram, né? E dentro desse livro, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós temos tantas situações que a gente podia tirar daqui, nós podíamos falar de tanta coisa, tão rico, o conteúdo desse livro, e a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Até se nós lêssemos o mesmo capítulo e o mesmo versículo, nós estaríamos tirando daqui ensinamentos diferentes, não é verdade? Então, eu queria que vocês relembrassem comigo aqui a história de Abraão, que foi o pai da fé. Então, todo mundo conhece que Abraão casou com Sara, não é verdade? E Sara era o quê? Uma mulher estéril, né? Então a gente já começa aí uma história de um casal que Deus escolheu para ser o casal que iria multiplicar, povoar a terra com um povo especial que era o povo escolhido de Deus. Esse homem foi eleito por Deus para ser o quê? Pai de multidões. Consequentemente, a esposa dele, né? Porque esse é o papel da ajudadora idônea, da submissa, aquela mulher que submissão significa você se submeter a uma missão. Então, Sara estava se submetendo à missão de Abraão. Se ele ia ser pai de multidões, ela seria o quê? Mãe de multidões, não é isso? Só que na vida real, no nosso tempo aqui, Cronos, Sara era o quê? Estéril. Ela não podia ter filhos, ela tinha essa maldição de ter um ventre estéril. Mas a palavra diz que Deus quebrou essa maldição na vida da Sara de uma forma milagrosa. E na história dela, nós não vemos assim nenhum momento onde Abraão orou para que essa esterilidade fosse quebrada. Olha que interessante isso. E nem que Sara tenha orado para que essa esterilidade fosse quebrada. O que nós vemos aqui, na verdade, é Deus intervindo na história deles com misericórdia por causa de um propósito que Deus tinha com eles. E, claro, depois que eles receberam a promessa, o que eles fizeram? Eles se posicionaram, né? Depois que Sara riu um pouquinho, que acho que ela ficou emocionada, né? Quem tem dificuldade para engravidar sabe o que é passar por isso. Eu passei por isso. Eu não era estéril, mas o meu marido era. Meu marido ele fez tratamento durante 6 anos e o médico disse que ele nunca seria pai, até o dia que Deus falou que estava dando o desejo do coração dele. E aí, em um culto, em um dia,
as intercessoras nos reuniram ali, começou a orar e falou: hoje o Senhor está entregando o desejo do seu coração, ajoelha aqui. E aí houve uma oração, um mover, aqueles cultos assim inesquecíveis, sabe? Que a gente vive, que não esquece nunca mais. E quando eu me levantei, veio uma irmãzinha e falou assim: olha, eis que o seu ventre já está gerado. Eu falei: meu Deus do céu! E aí a igreja toda sabia que a gente estava, né, esperando aquele filho que não vinha, vieram abraçar, e foi um chororô na igreja, e eu pensando: meu Deus, o Senhor contou para todo mundo, menos para mim. Todo mundo sabe que eu estou grávida e eu não sei. E aí, quando eu fui para o banco, eu estava indo para o banco, uma outra irmã me puxou e falou assim: olha, eu vejo uma menina nos seus braços. Vai ser uma menina. E eu falei: meu Deus do céu, já tem até ultrassonografia aqui agora. Falei: bem, aí eu fui eu estava assim, meio ainda, era meio atordoada, aquela coisa toda acontecendo, aquele moveu, eu fui para o banco, falei assim, quando eu levantei para sentar, depois que a irmã falou isso, o Espírito Santo falou assim aqui no meu ouvido: o nome dela vai ser Rebeca. Eu falei: bem, se eu estiver grávida e se for uma menina, o nome dela vai ser Rebeca. E hoje a Rebeca está com 20 anos de idade, né? Para a honra e glória do Senhor, eu estava grávida, era uma menina, e eu coloquei o nome de Rebeca em obediência a Deus. Depois veio o Asaf, e eu tive que ligar, gente, porque depois que Deus abre a madre também, olha, vai embora, né? É tremendo o que Deus faz. Mas o que acontece? A gente vê aqui que Deus tinha um propósito na vida de Abraão e na vida de Sara. E esse propósito, depois que eles receberam, né, a notícia que Sara ficou meio tonta, assim, né? Porque também uma mulher com 90 anos, imagina que para ela crer foi muito mais difícil do que para mim, né? Mas eles foram trabalhar na causa, gente, porque Deus faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa também, né? Eles trabalharam na causa ali e então Sara teve um filho e nasceu então o filho do riso dela, né? Que foi Isaque. E aí olha o que acontece. A gente já está entrando aqui agora nesse tema, onde enquanto eu vou falando aqui, eu quero que você vá pensando na sua família, você vai ir se posicionando espiritualmente, porque Deus vai começar a trazer algumas coisas que talvez até hoje Ele não trouxe, para que você possa identificar também na sua vida algumas situações. Isaac cresce e ele vai e faz o quê? Gênesis 29, em Gênesis 25, 21, diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, olha o que aconteceu aqui. Esse menino cresceu, esse menino nasceu saudável, o Isaac, mas ele se casou com uma mulher em obediência aos seus pais, né? Chamada Rebeca. E quando essa mulher chegou, o que ela era? Estéril. Então, nós tínhamos Sara estéril e agora se repete na vida do seu filho a mesma situação. Só que Isaac, ele se casa com a Rebeca. Olha como que vai se criando aí, tecendo aí uma história, né? Deus ouviu a oração de Isaac, Deus curou a Rebeca, e Isaac, ele se posicionou em relação a uma maldição que ele identificou na sua vida, você vai ver isso aqui na Bíblia, mas ele não se posicionou em relação a outra. Olha o que aconteceu com ele. Quando ele percebeu que a mulher dele era estéril, ele não caiu no mesmo erro que o seu pai. Ou seja, ele não se permitiu ter filhos com outra mulher, porque naquela época isso era um costume comum, que o homem tivesse filhos com sua concubina. Mas ele já sabia que isso tinha dado problema na casa dele. Lembra quando nasceu o irmão dele, Ismael, houve uma situação muito difícil entre os seus pais, ele passou por tudo aquilo, ele viu tudo aquilo acontecer e com certeza ele não quis viver aquilo com a esposa dele, ele não quis outro filho, ele sabia que Deus tinha uma promessa com Rebeca. O que Isaac fez? Isaac se posicionou e ele foi orar. Lembra que nós falamos sobre o posicionamento? Que quando nós identificamos uma oração, uma maldição, o que nós fazemos? Primeiro, identificamos.
Ele identificou, porque ele passou por isso, ele era a primeira geração que estava saindo disso. E aí ele orou a Deus. Aí em Gênesis, por isso que eu ressaltei esse versículo, diz que ele orou insistentemente e Deus ouviu a sua oração. Então ele não viveu aquela situação que o seu pai havia vivido de ter filho com outra mulher. Mas o que aconteceu com ele? Ele teve, então, 2 filhos. Ele teve Esaú e Jacó, não é? Ele se casou com a Rebeca, teve Esaú e Jacó. E Jacó, a gente conhece aquela história toda, que eles eram gêmeos, na verdade, né? Mas Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu agarrado no pé de Esaú. Deus já tinha avisado para a Rebeca que dentro do ventre dela havia 2 gerações, 2 nações. Olha como Deus é poderoso, gente. Naquela época não existia ultrassonografia igual a gente tem hoje, que hoje a gente tem uma ultrassonografia que você vê o rosto do bebê dentro da barriga, né? Como é que ele vai ser. Mas naquela época não tinha nada disso, só que tinha Deus. E Deus já falou com ela até o sexo das crianças. Disse, olha, são 2 meninos e são 2 gerações e é gêmeos. Ela já sabia. Antes de ter filho, ela já sabia como é que eram essas crianças, que eram 2, que eram meninos. E aí a gente sabe que esses meninos nasceram, cresceram, e houve aquela situação onde Jacó e Esaú chegou com fome da rua, e Jacó tinha feito um guisado, enfim. Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó, e Jacó ficou sendo primogênito, herdou aquela bênção, né? A herança da bênção, e é importante dizer que Jacó herdou a herança espiritual. Olha só essa situação também, que eu não sei como que é na sua família, mas esse jovem herdou a herança espiritual do seu pai, a bênção de Deus. Mas a herança natural, que era pela lei do primogênito, ficou com Esaú, com o filho que ficou em casa, porque depois disso Jacó teve que sair, ir para a casa de Labão, do seu tio, porque o seu irmão queria matá-lo. Quem conhece a história sabe, está conseguindo acompanhar aqui o que eu estou dizendo, né? Então, ele vai para a casa do seu tio, né? E aí a gente vê lá em Gênesis 29 que depois de muito esforço, Jacó conquista Raquel. E quando ele vai se casar, ele ganha a sua irmã, ele ganha Lia. Então ele se casa com Raquel e ele casa com Lia. Mas a Raquel era a sua amada, né? Porém, Raquel passava pelo mesmo problema que a sua sogra Rebeca, que, por sua vez, também enfrentou a mesma situação da sua sogra Sara, porque Raquel também era estéril. Nós já estamos falando da 3ª geração, Sara, Rebeca e Raquel. Raquel também era estéril. Essas 3 mulheres eram estéreis. E elas eram também esposas de grandes patriarcas. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de mulheres que eram da linhagem de uma promessa que Deus iria fazer desse povo uma grande nação. E as mulheres que vieram eram todas mulheres estéreis. É como se Deus diz assim para você, olha, você vai ser uma das milionárias aí de Londres. Aí você olha para você e fala assim, mas eu não tenho nem 10 euros, né? 10 libras na minha conta nesse momento. E Deus fala para você assim, uma promessa que para você, aos olhos naturais, é muito difícil acontecer. Então, a família deles estava vindo com essa maldição de esterilidade. Mas houve algumas diferenças aí nessas famílias, e a gente vai começar a esmiuçar isso aqui. Olha só. Sara teve que passar pela humilhação que a gente falou aqui, de ver o seu marido tendo filho com outra mulher, não é? Mas, quando ela viu que a esterilidade dela acabou, ela conseguiu gerar, Deus curou o seu ventre, ela conseguiu gerar, e ela teve filho, o que ela fez? Ela pegou o seu marido e disse, olha, você agora vai desaparecer daqui com Agar e com Ismael. Ela cortou ali aquela maldição que estava dentro da casa dela, de ter dentro da casa dela um filho bastardo. Ela não queria a influência daquele menino crescendo junto com o filho dela, porque o que estava em jogo ali naquele momento era a primogenitura de Isaac. E ela sabia que Isaac era o filho da promessa, ela era a esposa oficial, que tinha a esposa oficial e tinha as concubinas, né? Então, ela cortou aquele vínculo de maldição. Tanto que Isaac cresceu
e mesmo que ele tenha se casado com a mulher estéril, como nós dissemos, ele optou por não ter filhos com outras mulheres. Mas Sara deixou uma brecha aberta. Olha como que as coisas vão tecendo aí. Ela deixou uma brecha aberta porque lá em Gênesis 16, nos versos 1 e 2, diz assim, olha, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão, ele aderiu ao conselho de Sarai, ou seja, foi ela mesma que trouxe essa mulher para a vida do seu marido. Foi ela mesma quem deu a ele essa sugestão de que ele se deitasse com Agar. Mas, algum tempo depois, ela mesma, foi quem pediu para que o marido desaparecesse com aquele menino. Então, o que aconteceu aqui com Abraão? Porque Ismael e Isaque, os dois eram filhos de Abraão. Isaque só era filho de Sara, Ismael não. Mas para Abraão, os dois eram filhos dele. E outra coisa, Ismael era o primogênito, porque foi ele que nasceu primeiro. Ele não era o primogênito da sua amada. Ele não era o filho da aliança, mas ele era filho de Abraão. E antes que nascesse Isaque, Abraão ele nutriu um carinho muito grande por esse menino. Então não foi fácil para Abraão despedir aquele menino, tanto que Abraão foi falar com Deus. Ele tentou negociar ali, e ele falou, Senhor, Sara disse para eu despachar o menino, mandar o menino embora, o que eu faço? E aí, gente, Deus deu uma resposta linda, né? Maravilhosa, a misericórdia de Deus por causa da promessa. Depois de Sara ter feito essa burrada, né? Porque ela fez uma situação aí muito errada, Deus vira para Abraão e disse assim, faça tudo o que Sara disser. Deus respaldou esse posicionamento de Sara, porque Deus sabia que a aliança viria através dela. E então, naquele momento, Abraão teve que mandar o seu filho embora, despedir o seu filho com a concubina, e o seu filho primogênito, na verdade, cresceu longe do seu pai. Então, vocês estão me acompanhando até aí? Amém. Olha o que aconteceu depois, esse padrão aí de acontecimento dessas famílias. Lá em Gênesis 28, no verso 3 e 4, diz assim, Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venha a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações. O que acontece aqui? A gente está vendo um padrão aqui. Por quê? Porque quando Isaque ele tem Esaú e Jacó, depois da briga que aconteceu entre Esaú e Jacó, Jacó teve que ir para longe do seu pai e da sua mãe. Lembram disso? Então, ele teve que viver longe da sua família. Então, vamos voltar aqui. Por causa de Isaque, Ismael foi despedido. Então, Abraão teve um filho que viveu longe dele, foi para longe. Em seguida, Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E aí, em um momento da vida deles, quando eles eram jovenzinhos, um dos filhos também tem que ir para longe. E aí, Jacó, o que acontece com Jacó? Se casa com Raquel, que também era estéril, não podia ter filhos. Lia teve muitos filhos, mas chegou um dia que Deus também curou Raquel por causa do propósito. E aí ela teve 2 filhos. Mas o primeiro menino que nasceu, que era José, o que aconteceu com José? José, então, era a mesma situação lá do comecinho de Isaque. José era o filho da amada. José, então, carregava a bênção do pai. José passaria a ser o primogênito da aliança, porque nós sabemos que ele já tinha tido outros filhos antes com Lia. Aliás, Lia era uma mulher muito frutífera, né? Ela dava muitos filhos, muito fértil. Ela dava muitos filhos, né? E ela deu muitos filhos para Jacó, mas o filho amado era José. E porque José era o filho amado, o que aconteceu com ele? Ele
foi também em um momento da sua vida, por causa do ciúme dos seus irmãos, levado para longe do seu pai. E vocês conhecem essa história, não é verdade? Então, apesar de receber a bênção da multiplicação, Jacó teve o mesmo destino que o seu pai e com o seu avô. E do seu avô. E aí a gente vai ver alguns padrões idênticos aqui, e eu estou tentando correr, porque eu quero chegar lá embaixo, onde eu vou dar uma parada com vocês aqui, para poder fazer um resumão de tudo isso. Mas vamos ver alguns padrões aqui, dentro dessas 3 gerações. Primeiro, todos eles se casaram com mulheres estéreis, certo? Segundo, todos perderam um dos seus filhos por causa da primogenitura, porque o problema todo sempre foi por causa da primogenitura. E se a gente se aprofundar muito nisso, a gente vai ver que o primogênito sempre saiu prejudicado. Ismael era o primogênito, mas foi prejudicado porque ele não era o filho da aliança. Aí a gente vê que Esaú era o primogênito, mas ele foi prejudicado porque ele mesmo vendeu a sua primogenitura. Depois nós tivemos Judá, que era o primogênito, mas ele foi prejudicado porque José era o filho da mulher amada. E aí, se você for parar para pensar, o primogênito, ele sempre, de alguma forma, se sacrifica, ele é mais perseguido, se você vê isso lá no início, com Caim e Abel, Caim era o primogênito, mas Deus aceitou a oferta de quem? De Abel, não é verdade? Vocês já perceberam que na nossa casa também, na nossa família, eu não sei quantas de vocês aí são as primeiras filhas, a primogênita, a mais velha, né? Digamos assim. Mas o filho mais velho, a filha mais velha, geralmente é aquele que se sacrifica mais. Tem famílias onde os filhos mais velhos é aquela que cuida, né? Às vezes o pai tem que sair para trabalhar, é a que cuida dos filhos. Aí, às vezes, até vem irmãos e irmãs depois, aí fala assim, mãe, comigo você não fazia isso, né? Se fosse eu que fizesse isso, meu Deus do céu, né? Mas como é a caçulinha agora, como é o caçulinha, aí já vai permitindo um monte de coisa, não é assim? E isso acontecia, é assim, eu sei, lá em casa também foi assim. E isso a gente começa a ver um padrão, por quê? Porque o primogênito de Deus, quem é o primogênito? O primogênito de Deus é Jesus. Ele era o unigênito, depois que ele se sacrificou, ele passou a ser o primogênito, e ele se sacrificou por mim e por você. Você vê como que a Bíblia ela é toda cristocêntrica, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo na Bíblia sempre vai apontar para Jesus. Então, nós temos aqui esses padrões onde todos os primogênitos eles perderam os seus direitos. Houve, assim, aquela família, tanto a de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles foram marcados sempre por muito ciúme, muita inveja, muita confusão. A gente vê o ápice disso quando os irmãos de José pegam ele e jogam ele dentro daquela cisterna, querendo acabar até com a vida dele, tudo isso por causa da primogenitura. A gente vê um sofrimento muito grande, uma dor. Olha, chegou um momento onde Raquel sofria tanto por causa dessa questão da esterilidade, que ela disse para o marido dela assim, olha, ou você me dá filhos, ou eu vou morrer. Eu morro. Eu não aguento mais essa situação. Porque ela sofria tanto por não gerar, quanto de ciúme, de inveja de ver sua irmã gerando. Porque, além dela não gerar, a irmã dela gerava muito. Enquanto ela não conseguia dar um filho para o seu marido, a irmã dela já estava dando pencas de filho, né? Saía um, entrava o outro na barriga. Aquela mulher só vivia grávida, né? Mas o que aconteceu aqui? Nós vemos, então, ela passando pela situação de ter que ver, porque isso se repetiu depois na geração de Jacó. Aquilo que tinha acontecido com Abraão lá atrás, que Isaac se posicionou, Jacó não se posicionou. Olha a maldição voltando. Lembra que eu falei que Sara teve que ver o seu marido tendo filho com outra mulher? Agora, Raquel teve que ver o seu marido tendo filho com outra mulher. A mesma coisa aconteceu ali. Então, a gente tem um alerta aqui, né? Muito cuidado com quem vocês colocam dentro da sua casa, para não abrir brecha na sua família. Porque eu tenho pessoas, já aconteceu da gente ter que atender pessoas que trouxeram com muita boa vontade,
uma amiga que precisava, uma situação, colocou aquela pessoa dentro da sua casa e depois, gente, aquilo trouxe um problema, aquilo deu uma confusão. E quem foi que abriu a porta para aquela pessoa entrar? Foi a própria esposa, foi a própria dona da casa. Então, muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Aí, continuando aqui, olha, Gênesis 48, do 5 ao 20, diz assim: Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti... essa história aqui, antes de eu ler tudo, porque eu tinha separado esse texto aqui, eu queria conversar com você sobre eles. Olhando para esse padrão, o que a gente vê? Quem é que se segue depois de Jacó? É José, não é verdade? Qual foi o padrão que nós identificamos aqui? Que todas as mulheres dessa família eram estéreis. A mulher de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas e agora? Jacó teve José. José foi embora, saiu daquela família, seguindo o mesmo padrão dos filhos que vão embora, que crescem afastados do seu pai. Mas ele se casa com uma mulher. E essa mulher não é estéril. Porque a Bíblia diz que quando José se casou com essa mulher, né, depois que os irmãos o reencontraram no Egito, ele teve 2 filhos com ela, que foi Manassés e Efraim. Olha como que a maldição, não importa onde você está, ela segue, se você não identificar, se você não se posicionar, e se você não orar, é muito sério isso. Ela vai te perseguir. Então José foi para lá, a mulher dele não era estéril, ele teve 2 filhos. Então, glória a Deus, ele não passou por essa maldição da esterilidade, aquilo foi quebrado lá em Jacó. Mas nós vimos aqui que o padrão dessa família é que o primogênito passava por alguma situação em determinado momento da vida dele e ele perdia a primogenitura, não é verdade? Não foi isso que aconteceu com todos eles até aqui? Só que com Manassés e Efraim, a situação seria diferente. Vamos ver se foi diferente? Sabe por quê? Porque Jacó chegou no Egito. José não mandou buscar a sua família quando reencontrou seus irmãos, mandou buscar o seu pai, porque estava todo mundo com fome, a terra tinha uma grande fome na terra. Ele mandou trazer o seu pai. E aí o seu pai chegou, o povo se acomodou lá, mas houve um momento em que Jacó adoeceu, Jacó ficou velho, os olhos de Jacó já estavam escurecendo, e a Bíblia diz que Jacó já estava morrendo. O que Jacó fez? Passou muitos anos isso aqui que eu estou contando. Jacó disse então para José assim: traga-me agora os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para que eu possa vê-los, para que eu possa conhecê-los, porque quando ele chegou no Egito ele ainda não conhecia essas crianças, e eu possa abençoá-los, porque quem abençoava era o patriarca, e Jacó era o patriarca. Então José traz Manassés e Efraim. E é aqui onde entra esse texto. Porque o que Jacó fez? Jacó pegou essas crianças e existia a bênção antes da morte. Assim como Isaac abençoou a Jacó no lugar de Esaú, agora Jacó foi abençoar os filhos de José. E Jacó vira para José e fala assim: olha, você vai fazer o seguinte: Manassés e Efraim serão meus, não serão seus. A partir de agora, olha no final da vida o que ele fez. A partir de agora, esses meninos são meus filhos, eles vão contar da minha linhagem, eles não serão seus. Os filhos que você tiver a partir de agora serão seus, mas esses serão meus. E aí ele pega as crianças e ele segura o bracinho direito de Efraim e o bracinho esquerdo de Manassés. E ele segura crianças pela mão, e na hora de abençoar, ele pega a mão direita dele e coloca na cabeça de Efraim, e a mão esquerda e coloca na mão de Manassés. E ele começa a abençoar ali Efraim sobre Manassés, e Manassés era o primogênito. Olha só que coisa tremenda. E aí José, quando José vê isso, José fica bravo, José não gosta, e José tira a mão do pai, pensando que o pai estava cego, e coloca a mão direita na cabeça de Manassés e a mão esquerda na mão de Efraim. Ele diz: pai, não é assim, é assim. E o pai bota a mão de novo e diz: eu sei, mas Efraim será maior do que Manassés.
Gente, isso é tremendo. Lê comigo aí. Gênesis 48, do 5 ao 20. Diz assim, olha. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José, seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, olha só, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que o seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Gente, ele fez aqui um ato profético, onde ele entendeu que a bênção não deveria ficar com o primogênito. E assim ele abençoou Efraim no lugar de Manassés, que era aqui o primogênito. Então, nós vemos aqui, e outra coisa que ele fez, ele pegou, ele disse assim: será chamado nele o meu nome e o nome do meu pai. Será chamado nele o nome de Abraão, Isaque e Jacó. O que significa isso? Que eles fizeram parte das 12 tribos, né? Nós sabemos que existem as 12 tribos de Israel. Então, tem a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Isso é tão sério, porque nós sabemos que essa família vinha de uma cadeia, de um ciclo de acontecimentos. Quando aqueles meninos se colocam diretamente como filhos de Jacó, Jacó fez com que a sequência daquilo que acontecia na família dele lá atrás, ela fosse continuada na vida daqueles meninos, porque Jacó cresceu. Lembra que eu falei com vocês que algumas maldições, elas são também resultado de hábitos familiares ou maus hábitos familiares, não é verdade? E aí, quando você convive com determinada família que tem maus hábitos, e aí quando eu falei do vício, por exemplo, eu falei que um pai muitas vezes pega o seu filho pequenininho e ali aquela criança já é ensinada a beber, já dá para ela um copinho de cerveja, já vai ensinando a criança desde pequena aquele mau hábito, e a criança vai crescendo
e tomando aquilo e achando que aquilo é uma coisa muito normal, e é muito comum, depois de adulto, se tornar um alcoólatra e também continuar passando aquele vício para o seu filho, para o filho do seu filho, e assim vai, não é verdade? Então, olha só, eu sei que vocês têm que contribuir, mas eu mesma, quando eu estava preparando essa aula aqui, eu estava vendo alguns padrões aqui, e eu fiquei pensando, né? Como foi interessante essa questão de que os filhos foram levados para longe dos seus pais. Houve um preço que eles pagaram no meio dessas histórias aqui. E eu fiquei pensando que a minha mãe é a caçula. E a minha mãe, ela saiu da cidade, que minha mãe vivia no estado de Minas Gerais, e minha mãe migrou para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro nasceu eu e o meu irmão. E quando eu tinha uma determinada idade, eu migrei para viver em outro país. Eu fui morar num país da América Central, chamado Costa Rica, com 18 anos. E depois eu fui morar em outros países, né? Hoje eu estou em Portugal. Mas eu vivi longe da minha mãe, eu fui morando em outros países, principalmente por causa do nosso chamado. Nós somos pastores missionários, fundadores de igreja. Mas quando eu estava na Argentina, e o meu filho tinha 19 anos, vocês alguns aí conhecem, né? O Marcelo, o meu filho também migrou para Londres. E o meu filho foi viver em Londres. Na verdade, ele foi estudar, ele foi passar férias, depois ele foi estudar, e ele acabou encontrando aí a sua esposa, e ele se casou, e ele migrou. E a gente brinca, né? Aqui na família, a gente foi vendo o padrão, e a gente falou assim, bem, minha mãe, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela morava na roça, gente, de não ter nenhuma casa, sabe? Vizinho, sabe aquela roça que é uma casinha, depois tem outra casinha lá, não sei onde, não tem luz nem nada. E a minha avó, ela conseguiu crescer, evoluir na família dela, porque ela foi morar na rua. O que é morar na rua? É morar numa rua que tem umas casinhas e tem uma praça e uma igreja. Isso aí era evolução. Então, ela migrou da roça para a rua. A minha mãe migrou da rua para o Rio de Janeiro. Minha mãe deu um salto muito grande, muito alto. Ela saiu lá do interior de Minas Gerais e foi viver no Rio de Janeiro. Depois da minha mãe, eu dei um salto maior ainda. Eu fui viver o quê? Em outro país, na América Central. Um salto muito maior, né? Internacional. Acontece que o meu filho deu um salto maior do que eu, porque ele foi morar em outro continente, porque a Europa é um outro continente. E aí eu brinquei com ele, falei, filho, agora quando você tiver um filho, ele tem que ir para Marte, porque ele tem que ir para um lugar assim muito mais longe do que todo mundo. Mas é interessante que a gente começa a ver padrões e você começa a identificar e você vê que realmente as coisas acontecem. Quer seja, às vezes, padrões de maldições hereditárias, mas também de bênçãos que são hereditárias, situações abençoadoras também que acompanham aquela família. Tem família que tem unção de prosperidade, gente. Todo mundo naquela família é próspero. Onde aquela família coloca a mão, vira ouro, que a gente fala, né? Deus abençoa, e é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus quer para nós. Porque se a gente ver aqui nesses padrões aqui, ó, também teve bênçãos que foram transmitidas de geração em geração aqui, por exemplo, dons, né? E aí, olha que coisa interessante. Quando Jacó saiu da casa do pai dele, que ele fugiu, foi para a casa de Labão. Vocês lembram que Jacó teve um sonho? Onde ele viu os céus abertos, né? Viu os anjos subindo e descendo, e ali ele fez uma aliança com o Senhor. Ele disse que se o Senhor abençoasse ele naquela empreitada, levasse ele, trouxesse ele em paz e prosperasse ele entregaria o dízimo, e ele, olha, princípio aí de prosperidade. E ele seria o Deus dele. E ali ele começou a ter esses sonhos. Depois ele teve sonhos de estratégias que Deus deu para ele fazer lá na casa de Labão, porque Labão se aproveitava muito dele. Depois teve sonhos que Deus deu até para o inimigo dele, quando Labão perseguiu ele, que ele estava voltando, Deus falou, olha, não toca no meu ungido, né? Jacó teve experiências sobrenaturais, ele lutou com um anjo, Jacó viveu muita coisa, mas ele tinha esse dom de sonhar. Esse dom, José herdou e herdou
de forma mais intensa, porque tanto a maldição quanto a bênção, quando ela é transmitida, ela vem potencializada na próxima geração. O seu filho, a sua filha, é você versão 2.1. Você sabia disso? Por isso que às vezes você olha para o seu filho e fala, não aguento esse menino, não aguento essa menina. Não. Aí tem mãe que é assim, ó, a filha parece com a mãe e o filho parece com o pai. Aí a mãe consegue lidar com o filho, porque se ela consegue lidar com o original, né, a cópia ela consegue bem, mas ela não consegue lidar com a menina, porque a menina é a cópia dela, mas é uma versão mais atualizada, entendeu? É mais potente, então ela não consegue. Não é isso? E aí a gente vê aqui que José era uma versão atualizada de Jacó. José também tinha o dom de sonhar, mas José, desde pequenininho, Deus já falava com ele em sonhos, já mostrava para ele tudo o que ia acontecer na vida dele. Só que como ele ainda era jovem, ele ainda era imaturo espiritualmente, ele caiu no erro de contar. E aí, quando ele contou, foi que a coisa virou para o lado dele, que os irmãos temeram aquilo que ele disse e deram cabo dele, não é verdade? Mas Deus, ele quando ele fala, ele cumpre. E aí o que aconteceu? Quando os irmãos de José trouxeram a capa de José manchada de sangue e disseram para Jacó, olha como é importante você entender os padrões de Deus na sua família. Quando os irmãos de José trouxeram a capa e mostraram para Jacó, Jacó não poderia acreditar na morte do seu filho. Porque se você for ver o padrão familiar, Ismael teve que ir embora da casa de Abraão, mas Ismael não morreu. Jacó teve que sair da casa do seu pai, mas Jacó não morreu. Abraão não perdeu o filho. Jacó não perdeu o filho. Isaac não perdeu o filho. Jacó saiu, mas não morreu. Agora, Jacó ia perder filho, ia ter morte, porque não tem morte prematura dos filhos nessa família, isso não é padrão. E outra coisa, Jacó sabia que todos os sonhos que Deus deu para ele, Deus cumpriu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Jacó sabia dos sonhos de José, porque José contou para o pai dele. Ele falou o que o pai dele ia fazer. Então, no mínimo, Jacó devia ter desconfiado, e ele sabia do ciúme dos irmãos, de que alguma coisa tinha acontecido com o seu filho, mas o seu filho não estava morto. No entanto, quando ele recebe a notícia, né, dos meninos, ele acredita e ele diz, alguma fera do campo deve ter comido o meu filho, quando ele pega aquela túnica manchada de sangue. Quando nós entendemos os padrões familiares, a história da nossa família, é mais fácil nós quebrarmos as maldições e desfrutarmos da bênção. Porque quando você analisa essa história espiritual, você tem entendimento, você tem sabedoria. O Espírito Santo pode falar com você de uma forma mais clara para dar uma direção. Olha, vai por aqui, mas por ali não. Por ali é perigoso, por ali tem um histórico na sua família de pecado, tem um histórico de morte, tem um histórico de prisão. Aqui você vai ter libertação, aqui você vai ter santificação, aqui é o caminho da bênção, né? Deuteronômio 29 fala isso. Eis que hoje ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a bênção para que viva. É isso que nós precisamos fazer. Escolher a bênção para que nós possamos viver. Então, eu espero que esse estudo ele tenha promovido e ele continue promovendo um mover dentro de vocês, levando cada uma de vocês a se autoexaminar, a se esforçar para viver uma vida santa por vocês e pelos seus filhos, porque não são só as maldições hereditárias, as maldições dos antepassados, que às vezes têm continuidade na nossa vida, mas são também aquelas iniquidades que nós produzimos. Quando nós pecamos, quando nós erramos, e nós transmitimos ela para os nossos filhos, para os nossos netos e para toda a geração futura que pode vir diante de nós. Nós lemos aqui que se o Senhor não edificar a casa, lembra? A gente leu lá nas outras aulas passadas, em vão trabalha os que a edificam.
Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será deitar tarde, acordar cedo, comer o pão de dores, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. É muito importante a gente identificar as maldições da nossa família, mas a nossa intenção não tem que ser só para você não continuar praticando, mas para você se santificar mais para o Senhor. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é sermos cada dia mais abençoadas, cada dia mais santificadas, puras, para poder servirmos com excelência aquele que deu a vida dele por nós. Então, que esse estudo traga para você, para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos, consequências eternas. Que vocês se autoanalisem, assim como Paulo disse que antes de tomar a ceia a gente precisa se examinar para ver se pecou. Examina a sua casa, examina a sua família, examina você, suas atitudes, vê se tem alguma raiz de iniquidade, observa os padrões, começa a pensar na história de vida. Se você tem o seu pai e a sua mãe vivo, não é que você vai ficar assim, ai, mas será que... Não, mas olha, peça para eles contarem um pouquinho da história. Mãe, quando você nasceu em que lugar? Você foi para onde? Foi em que circunstância que você foi? Porque quando você vai vendo a história da sua família, você vai identificando os padrões. Mas não esqueça, você é filha do Deus vivo. Você, como a Manu fez, que ela quebrou na geração dela toda aquela prisão, toda aquela limitação, porque o que existia na família dela era uma limitação. Essa limitação foi quebrada em nome de Jesus e ela conseguiu romper. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que vocês também vão romper, que toda cadeia, toda palavra maldita, todo pacto feito pelos seus antepassados, todo pecado oculto, toda maldição hereditária, tudo aquilo que foi feito pela terceira, quarta geração, todos os maus hábitos familiares que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó trouxe, e você, quem sabe, até deu continuidade a eles dentro da sua casa. Quem sabe foi uma atitude de rebeldia, quem sabe foi um vício, quem sabe foi um pecado ou uma quebra da lei do homem, uma quebra de algo grande ou uma quebra de algo pequeno, mas aquilo te acompanha. Quem sabe foi a mentira, foi a palavra pesada demais. Quem sabe você traz um jugo de culpa, uma acusação do inferno, de uma situação passada, uma situação familiar. Seja o que for, existe um nome que é sobre todo o nome. Existe um nome que tem todo o poder para quebrar qualquer cadeia. E eu quero declarar esse nome de Jesus Cristo sobre a sua vida. Eu quero profetizar que o Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, ele vai começar a falar com você, a falar o seu coração, ele vai começar a mostrar para você situações passadas e todos aqueles grilhões, todos aqueles traumas que você traz da infância, dos abusos que você sofreu, aquelas situações que talvez você nunca tenha tido coragem de contar para ninguém, mas que hoje ainda tem consequência na sua vida, no seu relacionamento com o seu marido, no seu relacionamento com os seus filhos, com a sua autoridade, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro essas situações vindo à luz. Você vai ter entendimento dessas situações para que você possa orar sobre elas, para que você possa se posicionar em relação a elas, para que haja libertação sobre a sua vida. Deus está trazendo à luz, à sua memória, essas situações. Nenhuma situação vai vir à sua memória agora lançada pelo inimigo. Pelo contrário, são situações que o Espírito Santo de Deus está te lembrando para que você possa trabalhar nessas situações, porque Deus quer te libertar. Deus quer que você viva a plenitude da liberdade. Deus quer que você desfrute da prosperidade, que você viva Isaías 1,19, que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra.
vai comer o melhor da terra na sua vida familiar, na sua vida emocional, sentimental, espiritual, na sua vida econômica. Busca ao Senhor em primeiro lugar. Coloca o Espírito Santo de Deus na frente de tudo o que você projetar, e ele vai te guiar, ele vai te abençoar. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que assim seja e que a bênção de Deus esteja sobre vocês em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas? As ruas são de ouro e de cristal.